Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui novamente. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o homem que viveu por mais de 3 séculos e por praticamente toda a sua vida se dedicou e andou ao lado de Deus. Seu nome? Enoque, o patriarca. Antes de mais nada, é bom fazermos uma desambiguação, já que a Bíblia fala de 2 Enoques. Um, filho de Caim, e o outro, filho de Jarede, o pai de Matusalém. É sobre este último que falaremos a respeito. Nas Escrituras Sagradas, as citações sobre Enoque são poucas. O que se sabe é que ele foi da 7ª geração da família de Adão, descendente de Sete, e foi um homem completamente dedicado a Deus. Em seus 365 anos de vida ou de estadia na Terra, ele viveu 300 anos como o servo mais fiel do Criador. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 18 a 24, diz o seguinte: E viveu Jarede 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jarede, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jarede 962 anos, e morreu. Viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Está claro nestes versículos que Jarede teve seu filho Enoque aos 800 anos de idade e morreu aos 960 anos. Jarede teve seu filho Matusalém aos 65 anos, porém desapareceu quando tinha 365 anos. Os versículos não dizem claramente se ele morreu nessa idade ou se apenas foi arrebatado por Deus. De acordo com os estudos bíblicos, Deus não queria que Enoque morresse, já que o grande dilúvio estava em seus planos. Por isso, o Criador teria acolhido seu mais fiel servo antes da catástrofe, para estar ao seu lado no céu. Para os estudiosos rabínicos, não há outra explicação para Enoque não ter morrido, uma vez que isso não é citado, e também há o fato dos seus ascendentes e descendentes terem vivido muito mais tempo. Seu filho Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Adão, seu primeiro ancestral, viveu 930 anos. Seu bisneto Noé morreu aos 950 anos. No versículo 5 do capítulo 11 do livro dos Hebreus, encontramos o seguinte: pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Esse versículo torna claro o fato de Enoque não ter morrido, mas sim arrebatado. Isto é, não só sua alma foi levada por Deus, como também seu corpo. Por isso, Enoque nunca mais foi visto. Durante 300 anos de sua vida terrena, Enoque se dedicou a levar os ensinamentos de Deus aos homens. A história nos conta que há vários livros atribuídos a Enoque. Contudo, 3 deles são conhecidos e um só é tido como oficial, que foi o primeiro deles. O livro de Enoque não é considerado canônico pelos cristãos, isto é, não segue os dogmas da igreja. Por outro lado, os judeus etíopes o consideram autêntico, uma vez que ele está incluído em sua Bíblia.
O judaísmo conservador, no entanto, deixou de considerá-lo autêntico a partir do ano 200 depois de Cristo. As razões para isso foram diversas. Contudo, os estudiosos acreditam que o motivo maior tenha sido político. Por diversas razões, o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia cristã. Alguns poderiam se perguntar: por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia, sendo que foi mencionado por Judas? No capítulo 1, versículo 14, Judas diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Na verdade, Judas apenas fez uma referência a Enoque, dizendo que ele profetizou a vinda do Senhor, e não sobre ele ter escrito algum livro. Judas nunca leu nada que Enoque tenha escrito. Os livros canônicos eram considerados antigamente como tendo sido escritos sob a direção do Espírito Santo, uma vez que não há explicação para tantas passagens em que o autor descreveu, mesmo não estando presente ou conhecendo as pessoas a quem ele se referia. Um exemplo disso é como ele pôde relatar a angústia de Jesus e as palavras de sua oração no Monte das Oliveiras, sendo que ele estava só ao fazer sua oração. E como Lucas poderia saber que depois da oração, Jesus foi confortado por um anjo celeste, a não ser pelos ditos do Espírito Santo. Essas palavras estão em Lucas, capítulo 22, versículo 40 a 43. Eis outros motivos que colaboraram para que o livro de Enoque não fosse aproveitado de forma canônica. O primeiro é que Enoque não teria sido o verdadeiro autor das escritas, ou seja, trata-se de um livro pseudoepigráfico, em que alguém, que não se sabe quem, teria usado o nome de Enoque como um pseudônimo. O livro de Enoque, em resumo, tem um teor apocalíptico, no qual se fala sobre o fim dos tempos e do mundo. Nele encontram-se relatos sobre anjos, sobre os néfilins, profecias e punições para os ímpios, além do dilúvio. Há passagens que também foram ou mal interpretadas ou consideradas perigosas, uma vez que trazem alguns relatos sobrenaturais envolvendo gigantes e também seres de outro planeta. Uma das passagens fala a respeito dos gigantes que habitaram a Terra, chamados Néfilins. De acordo com o livro, 200 anjos desceram à Terra e conheceram as filhas dos homens. Por elas se apaixonaram e cada anjo escolheu as que mais lhe agradavam e passaram a coabitar com tais filhas humanas. A elas ensinaram muitas coisas, como as artes do ocultismo e da feitiçaria e o uso das plantas para fins medicinais. Aos homens, os anjos ensinaram as técnicas de como usar o ferro e o que fazer com esse material, normalmente armas de guerra. Os anjos e suas esposas terrenas geraram filhos, literalmente gigantes. Os Néfilins, que povoaram vários lugares no planeta até o dia do dilúvio, precisavam se alimentar, como todos os outros humanos. Mas para os pais, isso era um trabalho árduo e chegou o tempo de não haver mais como saciar a fome dos gigantes. Eles então se revoltaram e passaram a se alimentar dos animais e beber o sangue das criações. Tudo para se vingarem daqueles que não mais conseguiam cuidar deles. De acordo com teóricos da vida extraterrestre, os anjos descritos não eram seres espirituais, mas sim físicos. Nas diferentes línguas em que foi traduzido, o livro de Enoque se refere a estes anjos como observadores ou iluminados, não se referindo a seres divinos. Em outras palavras,
Há quem dedique essa passagem a uma experiência alienígena que ocorreu naquele tempo pré-diluviano. O dilúvio, inclusive, aconteceu porque Deus não estava aceitando o que acontecia na Terra. A humanidade encontrava-se descrente, abusando da sua liberdade, se dando à luxúria e à promiscuidade. Primeiro desceu uma legião de anjos enviados por Deus, que derrotou os rebeldes e os enviou para as trevas. Na sequência, houve o dilúvio, a grande inundação que dizimou grande parte da raça humana, com exceção de Noé, bisneto de Enoque e sua família. Noé, assim como seu bisavô, era um servo totalmente dedicado e fiel a Deus. Enoque talvez seja mais famoso, não por sua idade ou por ter sido pai de Matusalém ou tataraneto de Adão, mas sim devido ao livro que lhe foi conferido e que, na verdade, ninguém nunca afirmou se foi escrito por suas próprias mãos ou ainda que tenha sido escrito por uma outra pessoa usando seu nome. Livro este, por sinal, que é considerado apócrifo, ou seja, que possui um contexto mais ocultista do que religioso. Por que ele foi escondido da humanidade por tantos séculos, né? Justamente por se contrapor em relação à Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Para a Igreja, tudo que fugia dos seus dogmas e de suas vontades não deveria ser mostrado às pessoas. Enoque é considerado o exemplo do arrebatamento. Na verdade, não só ele, como também Elias, que teve o mesmo destino. Segundo o Apocalipse de João, os que creem firmemente em Deus serão salvos pelo arrebatamento, enquanto os demais deverão pagar pelos pecados durante o caos do fim do mundo. E para você, o que de fato aconteceu? Enoque foi realmente arrebatado ou teria sido abduzido? Você já ouviu falar ou leu o livro de Enoque? Comente aí embaixo. Acho muito interessante ler o que nossos inscritos escrevem. Se gostou, não se esqueça de dar o joinha e compartilhar este vídeo. Tudo bem? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!